Oi, pessoal. Para finalizar nosso setor de urinálise, hoje falaremos sobre a urocultura, que é um exame realizado com a urina também, que é para identificar os micro-organismos que tem presente na urina caso ela esteja passando por um processo infeccioso, tá? A urina, ela é semeada em dois tipos de agar, que nós veremos lá para frente para que ele serve, que são o agar Clade e o agar McConkey. Eles são seletivos e diferenciais, ou seja, eles conseguem seletivar quais bactérias crescem nele e quais algumas modificações eles sofrem que mostram quais podem ser as bactérias, direcionando a gente para selecionar as provas ideais para realizar o diagnóstico, tá? Então, a semeadura que nós realizamos é quando a gente inocula no centro. Eu vou mostrar uma imagem para vocês e nos vídeos vai ficar mais claro de entender. E estriamos pela placa toda. Esse é o método quantitativo, ou seja, a gente vai conseguir quantificar, contar quantas bactérias, quantas colônias irão crescer dentro da plaquinha, tá? Geralmente as bactérias que mais acometem o trato geniturinário são as bactérias do intestino, né? Por conta, principalmente no caso das mulheres, por conta da aproximação do reto com a uretra, tá? Então, aí depois disso, de identificados, nós podemos fazer o antibiograma, que é para ver qual antibiótico é eficaz contra aquela bactéria. A coleta desse tipo de urina, ela é a mesma para todas, porém tem que ser a primeira urina do dia, com a retenção da noite toda, então, e dentro daquele frasco estéreo, que é o da tampinha vermelha, tá? Dentro ali não tem nenhum micro-organismo, então a pessoa deve se lembrar de higienizar as mãos, higienizar o canal geniturinário, e realizar a coleta da urina dentro desse frasco, porque é ele que é o próprio para a cultura de urina, tá? Urocultura é a cultura da urina, de uro, né, no caso, e a identificação das bactérias é através dos biomédicos e dos farmacêuticos, porque são provas muito específicas. Vocês atuam na parte de semeadura, que eu vou colocar algumas fotos para vocês, e é importante saber que a maioria dos laboratórios utilizam o agar-clad e o McConkey, tá? Então, para cada tipo de cultura que vocês verão mais para frente, semeia-se num tipo de agar. Então, primeiro, no caso da urina, nós semeamos no CLED, porque o CLED, ele não é seletivo, ele é diferencial. Então, ou seja, na hora que a gente esfrega na placa, ele não vai trazer nenhum componente que vá poder influenciar no outro meio, tá? Então, primeiro se semeia no CLED, que é o azulzinho, e depois se semeia no McConkey, que é o rosinha. As duas semeaduras são iguais. E depois disso, depois de incubar dentro da estufa, nós contamos quantas colônias tem e tentamos identificar a bactéria. É um exame bem legal, a microbiologia é bem bonita, ela é bem difícil também. E é uma matéria linda, porque a gente consegue ver as bactérias, ver como elas deixam as provas que ficam coloridas. Eu vou colocar algumas fotos para vocês aqui de identificação de micro-organismos que foram achados em urinas, para vocês verem como que é legal e quanto que é bonito, tá? E quando a gente tiver oportunidade presencialmente, eu explico melhor detalhadamente algumas provas, tá? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente finalizou o nosso setor de urinálise e na próxima semana nós começamos outro setor, tá bom? Então, fiquem com Deus e até semana que vem.